Há 75 anos, a história da Agroceres se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroceres, grandes histórias constroem o futuro. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. É hora de discutirmos o que anda acontecendo no mercado do boi. Tem novo patamar de preço em São Paulo, tem a questão da oferta, novos números aí de confinamento que estão circulando no mercado, enfim, muita coisa para se discutir e mais do que isso, qual o potencial que ainda tem aí para a arroba, de alta para arroba, né? A gente vai conversar sobre tudo isso com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. O Caio fala com a gente direto lá de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação, mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Consolidado um novo patamar de preço, Caio? Dá para dizer que estamos num novo nível de preços para arroba já? Bom dia, Alexander. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, Alexander, eu acho que o estado de São Paulo está concretizado o boi de R$ 270 à vista. Mas ele está concretizado, eu acredito que muito mais aí para o animal direcionado ao mercado da China, né? Ou o mercado com algumas precificações, boi Europa ou boi Hilton. Então, esse tipo de animal, esse tipo de indústria que dá conta de fazer esse tipo de premiação, eu diria que o boi já é o boi de R$ 270. Nem todos frigoríficos, a gente chegou a anotar registros aqui dentro do aplicativo AgroBrasil, não foram de todas as indústrias, mas algumas indústrias já concretizaram os negócios de R$ 270 à vista, com 3 dias, com 7 dias, com 10 dias, mas eu acredito que de hoje até amanhã esse mercado realmente se padronize nesse animal que é direcionado para o mercado exportador, se padronize nesse boi de R$ 270. Eu acho que a gente já vinha escutando alguns comentaristas aí falarem aí com vocês, a gente já vinha vendo essa expectativa desse boi virar de R$ 270. E ontem, perto das 6 horas da tarde, o aplicativo AgroBrasil começou a ter já essas coletas de clientes registrando esses animais de R$ 270. Então, quer dizer, eu acho que era o próximo movimento que provavelmente ia acontecer dentro do estado de São Paulo. A gente já vinha esperando esse movimento acontecer, a Bolsa já vinha antecipando esse movimento, até que ontem o mercado de vencimento para outubro já marcava, se eu não me engano, R$ 267. Então, quer dizer, o mercado futuro já vinha antecipando que a indústria ia ser obrigada a pagar esse boi de R$ 270 para dentro do estado de São Paulo. E ontem de tardezinha, os primeiros clientes que foram efetivando suas vendas aí a R$ 270 já foram registrando e a gente já foi vendo aí que o mercado estava acontecendo. E hoje de manhã já teve alguns negócios já de outras indústrias também, mas todas ainda direcionadas ao mercado externo, nesses patamares de preço de R$ 270. Tivemos um preço novo também para o Mato Grosso do Sul. O estado do Mato Grosso do Sul marcou já o boi de R$ 260 à vista. E a gente acredita que no Mato Grosso do Sul esse boi deva romper ainda esses patamares de preço. Eu acho que não fica nesse boi de R$ 260 lá ainda não. Eu acho que lá tem mais chance de ganhar alguns preços ainda ao decorrer da semana. Ô Caio, você fez questão de frisar aí que é o boi China, né? O boi diferenciado. O boi comum tem um intervalo maior de preços aí? Como é que está sendo a questão da formação de preços do boi comum hoje, Caio? Bom, Alexandre, o que tem acontecido é que o mercado externo e o mercado interno têm pagado prêmios, eles têm pagado os prêmios muito parelhos, né? A gente tem primeiro o mercado externo puxando o preço do boi, digamos assim, como aconteceu agora, de R$ 270, e depois a carne acaba, o mercado atacado acaba subindo também, porque você tem muito pouco estoque disponível,
e aí o mercado interno, o frigorífico faz o mercado interno, acaba pagando também num horizonte de 3 a 4 dias aí, de atraso, mas eles acabam pagando o mesmo preço. O que nós vimos de registro para mercado interno, a máxima ainda foi num boi de R$265. Então, quer dizer, o boi de R$270, nós vimos registro ontem, perto das 6 horas da tarde, via o aplicativo Agro Brasil, e ainda não enxergamos, ainda não vimos nada sendo registrado de boi comum. Mas, como eu disse, o mercado interno, quem faz o mercado interno vem puxando, vem correndo um pouco com um delay aí, digamos assim, do mercado exportador de 3 a 4 dias. Então, eu acredito que ao longo da semana, assim que o atacado mostrar um pouco mais de firmeza, talvez até para a semana que vem, vai obrigar esse frigorífico menor, o frigorífico só direciona o mercado interno, a ter que pagar também um boi de R$270. Mas nós não vimos ainda para o mercado interno, não. Agora, olhando o mercado futuro, Caio, hoje a gente vê um novembro a 283 e um dezembro a 281, ambos trabalhando acima dos 280. A nova meta aí, um novo alvo para os preços, na sua opinião? Pode subir mais que isso? Enfim, o que a gente pode esperar de comportamento aí dos preços? Alexandre, eu acho que como tudo que está acontecendo é novidade, né? Esses preços aí a gente jamais sequer pensou que poderia alcançar de modo tão rápido, que é o que está acontecendo em 2020 na pecuária. A gente tem que levar em consideração também os históricos de preço, né? A gente tinha existe uma correlação muito forte entre preço de milho, soja e boi. A gente tem um histórico, o milho, 2 sacos de milho vale um saco de soja, e isso aí provavelmente deve acontecer essa semana. Milho já muito próximo de R$80, aí, o milho disponível, né? Muito próximo de virar R$80. Os registros que nós estamos vendo também dentro do aplicativo Agro Brasil são de milhos para dentro do estado de São Paulo, de 75, 76, 74. E aí você põe mais o frete para Campinas, né? Acabou-se a precificação Campinas. Então, você já tem um milho já muito próximo de R$80. A soja já equivale a 2 sacos de milho, que é uma soja disponível de 160. E aí, se a gente for dobrar o saco da soja para virar uma arroba, você tem um boi acima de R$300. Então, assim, é plausível o boi ir até aí. Eu não acreditava nem que ele viria até 270. Então, quer dizer, ele correr para 300, não dá para se duvidar. Por mais que a gente ache que é difícil, não dá para duvidar, porque a gente está passando realmente por uma retenção de matriz, a gente está num ciclo pecuário de alta realmente, então a gente vê que a dificuldade para você fechar um animal no confinamento hoje, para você achar essa carcaça, para você poder fechar um animal no confinamento hoje, que seria uma carcaça de 330, 340, até 400 quilos, é uma carcaça extremamente pouco ofertada. Você não acha esse tipo de animal. Quando você acha um animal extremamente caro, tem muito ágil, você vê até mesmo as grandes indústrias que fazem o seu confinamento aí para manutenção de estoque, né, para regular estoque de oferta para eles. Você vê que até essas grandes indústrias estão com muita dificuldade de lotarem os confinamentos deles, porque não acha o gado da reposição. Quando acha o gado da reposição, a matéria-prima para você fazer a ração, você toma default, às vezes, da pessoa que ficou de te entregar, não estão cumprindo os contratos. Então, quer dizer, está um ano extremamente tumultuado, e eu não acho que de agora até março isso aí vai se estabilizar, não, porque o cobertor realmente da oferta ele é muito curto, e todo esse animal que a gente está indo atrás agora para fechar dentro do confinamento, que esse animal, que essa carcaça de 350 a 400 quilos, se a gente não corre atrás para fechar no confinamento, ele é um animal que vai ser ofertado entre fevereiro e maio. Então, o que a gente está fazendo o que a gente está buscando essa oferta futura a trazer um pouco mais a mercado presente. Então, provavelmente, na hora que a gente virar o ano, essa falta de boi vai permanecer. Então, quer dizer, pensar em novos patamares de preço, pensar que o novo alvo é o 280, igual você acabou de falar, que a bolsa já para novembro está dando 283, 284, é bem fictício. A gente pode começar a enxergar esses patamares de preço mesmo num horizonte muito curto, com uma curva de preço ainda, provavelmente, ainda em alta
até março e abril do ano que vem. Justamente por essa antecipação desses animais, o produtor está puxando esses animais para serem ofertados agora, vai gerar um vácuo de oferta lá na frente. No entanto, no ano passado, Caio, a China saiu do mercado nesse período de janeiro e fevereiro, enfim, e fez o que fez no preço que a gente viu, né? O preço voltou a cair. Qual o risco disso acontecer de novo, Caio? Então, Alexandre, hoje a gente olhando de trás para frente, fica tudo muito mais fácil, né, da gente analisar. Como se a gente fosse olhar um gráfico, né? A gente acaba olhando um gráfico, mas o gráfico só mostra o passado para nós e nunca o futuro. Então, a gente olhar hoje o que aconteceu ao longo desse ano e final do ano 2019, eu interpreto da seguinte forma: a China antecipou, e aí eu não vou julgar ninguém, mas a China antecipou o movimento do coronavírus, porque começou lá. Então, entre agosto e setembro, a China veio para o Brasil, habilitou o máximo possível de plantas e começou a comprar o máximo que ela conseguiu de carne, porque ela estava antecipando o tanto que ia ser perigoso, o tanto que ia ser maléfico esse vírus sendo espalhado pelo mundo afora. Então, ela antecipou esse movimento de pandemia. Isso está nítido, é claro. Trump briga com eles, à torta direita, e todo mundo quer culpar a China por isso. Então, hoje é muito claro o movimento que aconteceu na China. Então, de julho a agosto, ela começou a liberar as indústrias, né, a homologar algumas indústrias aqui, e a carcaça, a tonelada exportada para a China saiu de 3 mil e poucos dólares e alcançou 7 mil dólares no pico da alta, se eu não me engano, em novembro, se eu não me engano. Então, quer dizer, fica muito claro que a China antecipou essa doença, antecipou o tanto que essa doença ia ser maléfica a nível mundial, e ela quis fazer o máximo de estoque de carne possível, porque nada que a gente consiga pensar nos deu outro motivo dela ter acelerado tanto essa compra. Então, quer dizer, ela antecipou realmente isso, sabia que as fronteiras dela provavelmente iam ser fechadas e fez o maior volume de estoque possível. Na virada do ano, veio os lockdowns que aconteceram no mundo afora e a China não ficou fora. Os portos da China ficaram fechados porque não entrava mais comida, o mundo começou a entrar em pandemia, em alerta de pandemia geral, as coisas começaram a ser fechadas. A China não foi diferente, então o fluxo de entrada de alimento lá cessou. Foi quando o boi aqui no Brasil saiu dos R$250, que foram registrados no aplicativo AgroBrasil, um ou outro negócio só, e aí o boi desceu aí ladeira abaixo de forma muito rápida, para próximo de 200, se eu não me engano, 210, 200, e deu uma leve estabilizada, e aí a China entrou também no feriado chinês. E aí muito se fala que esse ano agora que vai ter, isso provavelmente vai acontecer de novo, que a China torna a entrar no feriado chinês aí começo do ano, não me recordo quanto, é de janeiro e fevereiro. Acho que é fevereiro. Eu acho que agora, esse ano de 2021, você não tem o status pandemia. O pior, eu acredito e rezo para isso, que o pior já passou. A China vem num compasso de compra muito mais estável do que aconteceu o ano passado, então ela vem pagando ao redor de 4.700, alguns contratos, algum corte 5.500, mas assim, ela não se apressa em comprar, o volume está um volume crescente, mas é um volume normal, nada explosivo, entendeu? Ela vem batendo recordes de volume, mas ela vem batendo recorde, não vem batendo recorde de preço, igual aconteceu ano passado, então quer dizer, ela está muito em cima da lei da oferta e da procura. Eu acredito que 2021, na virada do ano 2021, o que aconteceu na virada desse ano não vai acontecer. Eu não acho que a China desacelere de uma vez, porque eu acho que o principal motivo dela ter desacelerado na virada deste ano foi justamente a antecipação dos fechamentos de fronteira, e aí veio o fechamento de fronteira e ela ficou fora. Então, quer dizer, o feriado chinês veio, acontece ano após ano, esse ano que vai entrar provavelmente vai acontecer, mas eu não acredito nessa freada que aconteceu, igual aconteceu na virada 2019 para 2020. Então, acredito muito mais
num mercado mais estável, com volumes crescentes, com preços sendo negociados, e aí vai depender aí da oferta e procura, mas eu não acredito que a China pise no breque igual ela pisou no final do ano passado, não. Então, por esse cenário que você traçou para a gente, vazio de oferta no início do ano em função dessa puxada dos animais para serem abatidos agora, mas a China demandando normalmente, não sei se normalmente é a palavra certa, mas enfim, continuando, em vez de sumir do mercado, ela continuaria comprando. Isso significa manutenção de preços altos, Caio, mesmo no início da safra? Eu acho que sim. A gente tem que levar em conta que o início da safra ele vai começar final vai depender de chuva, é óbvio, e que está faltando. Então, o início da safra vai depender muito de quando vai começar a chuva, de quando vai estabilizar essa chuva, né? E aí sim a gente pode delimitar ou delinear um início da safra. Mas eu acredito que a safra do boi de capim vai acontecer muito provavelmente entre maio e junho. E até que essa safra aconteça, a gente vai passar por uma oferta extremamente restrita, justamente por causa dessa história do cobertor da oferta, né? Esse cobertor deve ser muito pequeno. Quanto mais a gente puxa esse animal para confinar agora, porque está todo mundo tentando pegar bons preços, mais ele vai faltar lá na frente. Então a gente está puxando o cobertor, está cobrindo o nariz, mas está descobrindo a canela, né? Então eu acho que a gente vai entrar numa virada de ano de boi muito firme, independente da gente estar em cima de oferta de boi de pasto, porque eu acho que a carcaça disponível, que morreria aí na virada do ano, Já ou está até sendo. março, essa carcaça está sendo antecipada para morrer agora. Tá. Ok, a gente analisou lá na frente, mas vamos entender o que vem agora já para o próximo mês, por exemplo, novembro. Existe, portanto, essa continuidade da demanda chinesa, que vem sendo constante, aumentando ao pouquinho, mas você não vê a possibilidade de disparar tanto nas compras como a gente viu no ano passado. E alguns relatórios de confinamento já começam a ser apresentados. Hoje, por exemplo, saiu da DSM, se eu não me engano, foi da DSM mesmo, apontando aí que a gente vai ter um número de animais maior de confinamento do que no ano passado. A estimativa é de 6% a mais. E isso justifica e mostra exatamente essa antecipação que você citou aí, né? Qual o potencial disso interferir nos preços, Caio? Esse aumento de Então, confinamento. E o relatório diz também que o pico da oferta não seria mais em outubro, seria em novembro. Isso pode descaracterizar um pouco essa alta de preços? pode. Vai depender muito do volume. Eu acho que é nítido que esse ano a gente está com mais boi confinado, é muito nítido. Qualquer volta, qualquer andada que a gente dá procurando esses confinamentos, a gente vê que o volume de boi confinado está muito maior do que o ano passado. Eu não saberia dizer exatamente a quantidade, porque esse ano a gente não saiu para dar essa volta. Mas o volume de boi confinado ele é maior. Você tem fila de espera, talvez aí em alguns boitéis, não são em todas as regiões, mas em alguns você tem fila de espera para colocar boi. Mas a saída de boi confinado, ela está sendo gradativa, tá? Em alguns lugares, talvez novembro tenha um pouco mais de oferta, em alguns lugares, talvez outubro tenha um pouco mais de oferta, mas o importante é que a gente não consegue. No Brasil, existe uma categoria, que é uma categoria que tem muito volume de boi, é a categoria do boi de semi-confinamento ou trato de manutenção, que é feito em pasto. Esse ano, por motivos da seca ser muito severa, essa oferta de semi ou de boi de manutenção, ou boi de mesmo confinamento aberto ou semi-confinamento, esse volume de animal foi muito pequeno. O ganho que esse animal vinha apresentando nesse sistema de semi-confinamento não estava valendo a pena. Então, é um animal que provavelmente deixou de vir no mercado, ou se está vindo, foi direcionado para dentro do confinamento. Então, acho que o número de animal confinado aumenta realmente, e aí eu não saberia dizer a quantidade, só que o número de animais de semi-confinamento é muito menor do que todos os outros anos, em cima dessa situação de pastagem. Então, acho que um está contrabalanceando o outro. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que um ano comum, o ano passado, por exemplo, você chegava num confinamento, vou citar aqui o confinamento aqui do Chaparral, que é aqui do lado, do Boitel Chaparral.
você tem aqui 20 e poucos mil animais confinados, 20 e poucas baias. Era muito, 20 não, 200 e poucas baias. Era muito comum você chegar e achar 20, 30, 40 baias de fêmea, ou vaca, descarte, ou novilha. Hoje, eu tive lá recentemente, você tem 3 baias de fêmea. Então, quer dizer, você tem um volume de carcaça de macho menor já, por conta do ciclo pecuário. Você tem um volume de carcaça de macho de semi-confinamento, que esse ano foi muito menor do que todos os outros anos, e você tem um volume de carcaça de fêmea que é praticamente nulo comparado aos outros anos. Então, você tem, de novo, uma oferta de carcaça pronta para ser abatida muito menor do que todos os outros anos para trás. Então, a conta para esse animal, para pesar um pouco na balança da oferta, ela está longe de estabilizar. Longe, eu digo, não enxergo que isso estabilize até março, não. Acho que são meses muito difícil pela ótica da indústria em comprar bons volumes de animais. Aí vão ser meses bem difíceis para eles. Bom, então a gente já tem uma exportação que vai continuar, mas sem a agressividade do ano passado. Cenários, né, Caio? A gente está falando de cenários aqui. Tem uma oferta que, apesar do confinamento poder realmente ser maior, a oferta total de animais para abate vai ser menor. E a demanda interna, o que a gente pode esperar dela, Caio? E qual o peso dela na formação desse preço, né? Ela tem um peso. O peso hoje da demanda interna, da formação de preço, ela é muito menor, porque você tem um share para exportação que está sendo muito alto. Você tem uma diferença entre do que sai e o que fica muito alto. A gente tinha uma média de 20% sendo exportado de tudo que se produz para alguma coisa ao redor de 80% ficando direcionado para o mercado interno. Como o dólar está muito alto, as grandes empresas estão direcionando grande parte desse volume para fora, o share entre exportação e mercado interno já passou de 40%. Então, se alivia um pouco o peso da demanda interna. A demanda interna é muito complicada da gente analisar. Alguns dados saem com aquecimento de demanda interna, outros dados saem com um aumento de número de nível de desemprego. Uma hora eu leio um pouco e acho que o pior já passou, outra hora eu leio um pouco e acho que o pior ainda está por vir. Então, a gente analisar a demanda interna realmente é muito complicado. O melhor dos mundos seria ter dólar alto e aquecimento do mercado externo e demanda interna, geração de emprego, e aí seria o melhor dos mundos. A gente não tem esse melhor do mundo, a gente não tem essa chamada onda perfeita e mesmo assim o boi está com muita alta. Então, a gente realmente vê que o que está puxando essa alta do boi é realmente a oferta, que está realmente muito pequena, porque a gente está nessa virada de ciclo e tudo isso que a gente já falou, e o outro seria o patamar de dólar, né? Então, você tem eleição nos Estados Unidos, que pode dar uma chacoalhada, aí depende de quem vai ganhar, você pode ter um dólar acima até de R$5, de 5,70, você pode ter um dólar muito facilmente, dependendo do nível dependendo do resultado dessa eleição nos Estados Unidos, a gente pode ter um pico de dólar a 6, e aí a indústria vai rachar de novo, porque ela vai direcionar muito mais tudo que ela pode para o mercado externo. Então, você tem hoje a demanda interna mesmo sendo uma coadjuvante na formação de preço, né? É muito difícil a gente analisar. Eu quero pensar que o pior aqui no Brasil já passou, a gente vai entrar no verão, e que melhores notícias vão começar a acontecer, né, em geração de emprego e tudo. Então, eu acho que o pior realmente já passou. Então, se eu fosse analisar só demanda interna, apesar de eu não estar seguro no que eu vou falar, eu gostaria de pensar que a demanda interna vai começar a se aquecer aí para frente, né? Você tem um pouco de 13º para entrar também, apesar do nível de desemprego estar alto, você tem a economia começando a se reativar, então você pode ter uma retomada de empregos. Então, eu acho que o pior já passou, apesar da demanda interna estar muito fraca. Eu acredito que a demanda interna deva melhorar, tá? Não são dados concretos, não estou fiel em falar isso,
mas estou rezando para que isso aconteça. Mas qual que é a análise que você faz, por exemplo, dos frigoríficos de mercado interno estarem começando a reduzir abates e dar férias coletivas aí? Não estão dando conta de pagar o preço em função de não conseguir repassar isso para o consumidor final? Isso já é um sinal de esgotamento, principalmente de alta de preço da carne no mercado interno, Caio? Sem dúvida, Alexandre. Ontem a gente soltou um atacado, o atacado aqui da AgroBrasil não saiu ainda, mas as coletas de ontem saíram num atacado, se eu não me engano, de 16,70, tá? Se a gente multiplicar por 15, a gente tem um boi de R$250 na formação do boi casado. Uma indústria que não faz o mercado externo, que está só direcionada ao mercado interno, ela está realmente com a conta muito justa. A gente tem uma outra conta que a gente precisa colocar aqui dentro, que seria essa conta aí da formação dos miúdos, né? Que não valia nada há 2 anos atrás, 1 ano atrás, e hoje a gente tem uma precificação dos miúdos ao redor de R$17 por arroba. Então, se você acrescenta nisso, você tem um boi de R$267,50. Então, quer dizer, a conta não está fácil para a indústria do mercado interno, e não está nada fácil para ela, então é muito comum a gente ver uma ou outra indústria de menor tamanho dando férias coletivas. Isso pode começar a acontecer, até mesmo as grandes, que estão talvez com plantas que não são habilitadas, né, que são mais direcionadas ao mercado interno, provavelmente a gente pode começar a ver um pouco já de sinal de férias coletivas. Uma, porque elas têm que fazer, né, na virada do ano, ao longo de um ano, elas têm que fazer um pouco de 30 dias de parada para fazer reforma. Então, elas podem começar a usar, não diria essa tática, porque são indústrias e ela tem que fazer lucro. Então, não são táticas, mas ela pode usar realmente essa ferramenta, né, de dar férias coletivas em uma ou outra planta. Eu acho que não é um movimento muito concreto para as grandes indústrias, porque você vê as grandes indústrias abatendo a full mesmo, né? Elas estão fazendo 2 turnos, muitas das indústrias fazendo até 2 turnos, das maiores, então você vê que realmente as margens das indústrias maiores que conseguem exportar estão muito grandes. Então essas indústrias estão puxando realmente o grande volume de boi, tem sobrado muito pouco para a pequena indústria brigar, mas realmente elas estão com as margens, eu diria que não nos seus melhores momentos. Mas isso tem força para respingar aí na formação de preços ou não? Uma paralisação de uma indústria? Ou é mais local, enfim, é daquela região só que ela está atuando? Alexandre, sempre tem. O fato de uma grande indústria, de um grande player entrar em férias coletivas, o efeito é muito maior do que um pequeno. Mas se esse movimento for um movimento onde abrange mais de uma empresa, aí sim você pode dar um pouco mais de chance para o boi parar alta, né? Porque você tem menos compradores e a oferta, apesar da oferta ser pequena, acaba sobrando mais para as outras indústrias. Mas é um movimento ainda muito pequeno, eu não vi esse movimento acontecer assim, com mais volume, apesar da reclamação realmente que o atacado não está pagando as contas, que não está dando certo. Você vê uma hora ou outra a indústria fica 2, 3 dias fora de compra e de repente liga aqui no escritório e fala, me arruma boi que eu estou precisando de boi para depois da manhã, para amanhã, para depois da manhã, paga 5, 6 reais acima do que ela vinha pagando e ela compra. Então, quer dizer, você vê que o movimento, com o abastecimento do mercado interno, ele está mesmo aquém do esperado. Então, quando os grandes varejistas entram para fazer a reposição de estoque, eles sobem o preço na gôndola e acabam tendo que vir pagar um pouco mais caro. Então, a indústria pequena acaba conseguindo repassar esse preço, né? Acaba conseguindo repassar esse preço para o pessoal que vai fazer a reposição. Não são movimentos constantes, a gente vê esse movimento acontecer mais nas viradas do mês, né? De agora para frente, você vê que a indústria menor fica mais parada, você não vê tanto registro de negócio, você não vê elas abrindo tanto preço novo. Isso mais acontece nesse período do mês para as grandes, mas você vê que eles são sazonais, né? A hora que entra o salário, o pequeno vem e busca porque o estoque está pequeno e o cliente dele pediu, e aí ele vem na ponta do boi e compra e paga um pouco mais caro ou paga o que o cliente está pedindo, porque realmente ele está dando conta de sair com o repasse. A indústria, quando começa a tomar prejuízo,
ela não fica no mercado. A tendência é que ela realmente saia e entre em férias coletivas. Não é o que a gente está vendo agora com um grande volume, né? A gente vê muito pontual, um ou outro estado, uma ou outra indústria. Muito bem. Meu amigo Caio Junqueira, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, trazendo cenários importantes de serem delimitados aí para acompanhamento, inclusive, do comportamento de preços daqui para frente. Temos aí pela frente, portanto, que observar a evolução das exportações, o comportamento da oferta e, principalmente, como vai ser a demanda interna aí nesses próximos meses para a gente tentar entender o que vai acontecer com o preço da arroba. Nesse momento, a possibilidade a concretização dos 270, a possibilidade dos 280 e o Caio não acha impossível bater os 300, né, Caio? Não, impossível não é não. Impossível é Deus pecar, de resto. Muito bom. Meu caro, quem quiser mais informações, quem quiser participar do aplicativo, o que tem que fazer, Caio? Procurar nas duas lojas, tanto iOS como Android, escrever AgroBrasil com Z e baixar o aplicativo e usar o aplicativo, né? A informação, ela precisa circular e a gente tem que pensar que a informação, há um tempo atrás, ficava só na mão das indústrias, né? A indústria tinha 100% das informações, entre aspas, porque ela acaba funilando todos os negócios, né? Ela compra de 10, de 20, de 30 pecuárias por dia. E a partir do momento que o aplicativo ganha vida aí, né, a gente tem condição de deixar a informação horizontal, né, para todo mundo. Eu enxergo aqui em Presidente Prudente, tanto o cara que está na Rondônia, como o cara que está no Pará, ele acessa o aplicativo, ele tem condição de ver todos os negócios que estão acontecendo. Então, a minha dica é baixar o aplicativo AgroBrasil e fazer o negócio, e assim que fizer o negócio, ou de boi, de milho, ou de soja, ou de bezerro, ou de vaca, ou de boi magro, ou de reposição, registrar ali dentro do sistema da AgroBrasil, do sistema do aplicativo da AgroBrasil, para que essa informação, se juntando a milhares de outras informações de negócios realizados, nos dão ferramentas e nos dão visão realmente de qual é o próximo passo, né, de poder antecipar um movimento de alta ou talvez até antecipar um movimento de baixa, né? É só com informação e registros de negócios reais que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Legal. Fica a dica então para você participar. Caio Junqueira, grande abraço, até a próxima. Obrigado a todos, uma boa tarde. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos, trazendo aí um pouquinho do feeling dele em relação ao mercado do boi. A gente ainda tem preços sustentados, ainda tem preços da arroba podendo buscar novas altas, mas o Caio analisa um comportamento diferente do mercado para esse final de ano, início do ano que vem. No caso da oferta, o Caio acredita que a oferta daquele animal que ia ser abatido lá no primeiro trimestre está sendo antecipado, está sendo colocado agora para ficar pronto, portanto vai existir um vazio de oferta ali no primeiro trimestre, o que pode dar sustentação de preços, mas o Caio acha que o comportamento de compras da China esse ano vai ser diferente. Em vez de fazer uma corrida muito grande aí para comprar nos próximos 2 meses aí, principalmente ao longo de novembro, a China continuaria comprando de forma compassada, mas em vez de sumir do mercado no primeiro trimestre, né, ela continuaria também demandando aí de forma compassada no primeiro trimestre, o que ajudaria, inclusive, na manutenção dos preços e, inclusive, na possibilidade aí de se buscar novas altas. 280 é a nova meta, o novo alvo, R$300 não é impossível de se alcançar. O Caio fez até uma comparação de quando 2 sacos de milho equivalem a 1 quilo, a uma saca de soja, isso já está acontecendo, o milho já chegando nos R$80, equivalente aí a uma saca no disponível de R$160. E também ele comparou isso, 2 sacos de soja geralmente equivale a uma arroba do boi. 2 sacos de soja a R$160, cada um significa uma arroba de mais de R$300
meio que é uma brincadeira do mercado, enfim, uma comparação que o mercado faz e, portanto, justifica essa possibilidade aí do mercado ir buscar os R$300. Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3. Mercado positivo, outubro subindo, R$ 268,80, já buscando, portanto, os 270 que vem sendo praticado no físico, 0,49% de alta. Novembro, R$ 283,25, alta de 0,27%. Dezembro, R$ 281,80, alta de 0,36%, e o janeiro, R$ 274,20, alta de 0,44%. O indicador CPEA ontem fechou com alta também, 0,25% a R$ 264,30. São os preços de hoje, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre o mercado do trigo. Continue com a gente.